Já pararam para pensar no corpo humano como se fosse uma orquestra? Uma orquestra absurdamente complexa. Imagine só, são trilhões de músicos individuais. Células, tecidos, órgãos, e todos eles precisam tocar em perfeita harmonia para criar essa música que a gente chama de vida. Então a grande pergunta que vai guiar a nossa análise é justamente esta: como é que essa sinfonia biológica toda se mantém afinada o tempo todo, a cada momento, sem que a gente nem se dê conta? Pois é isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente conseguir entender a orquestra, o primeiro passo é conhecer a música, a partitura, certo? E essa partitura, a ciência que estuda como o corpo funciona e como ele se adapta, bom, esse é o campo da fisiologia. A própria palavra já dá uma ótima dica, né? Ela vem lá do grego, physis, que quer dizer natureza ou função, e logos, que é estudo. Então, fisiologia é, ao pé da letra, o estudo da função. É a ciência que mergulha fundo para desvendar os mecanismos que mantêm a gente vivo e funcionando. E olha, essa busca para entender como tudo funciona não é de hoje não, tá? Mas foi esse cara aí, o médico francês Jean Fernel, lá no século XVI, quem deu nome aos bois. Foi ele que organizou tudo isso como a ciência que estuda as funções do corpo. Certo, agora que a gente já conhece a partitura, vamos conhecer os músicos. E os blocos de construção, a base de toda essa orquestra, são as nossas células. E a escala disso é uma coisa de louco. A gente está falando de cerca de 100 trilhões de células. Cada uma delas é como se fosse um músico individual na nossa orquestra. E só para ter uma noção, 1/4 de todas elas são as hemácias, com aquela função vital de transportar o oxigênio para todo lado. Tá, mas como é que se organiza 100 trilhões de músicos? É gente pra caramba. Bom, o corpo faz isso com uma hierarquia muito clara. Funciona assim, ó. Células parecidas se juntam e formam os tecidos. Diferentes tecidos se unem para criar os órgãos. E aí, os órgãos que trabalham para o mesmo objetivo, eles formam os sistemas. E aqui a gente vê como tudo se encaixa. Sabe, para facilitar o estudo, a gente costuma separar o corpo em 10 sistemas. Mas a verdade é que, na prática, eles trabalham de forma totalmente integrada. O corpo não é uma coleção de peças soltas, de jeito nenhum. É um todo único, inseparável. Pensa bem, todo músico precisa de um lugar adequado para tocar, certo? Uma sala de concertos com acústica boa. Para as nossas células, essa sala de concertos é o ambiente líquido que a gente tem dentro do corpo. É isso mesmo, mais de 60% do nosso corpo é líquido. A água é o grande palco onde toda a ação acontece. A maior parte dela está dentro das células, mas a parte que está fora delas, essa é absolutamente crucial. Esse líquido todo se divide em 2 grandes compartimentos: o fluido intracelular, que, como o nome já diz, fica dentro das células, e o fluido extracelular, que é esse ambiente imediato em volta delas. É nesse mar interno que as células vivem, respiram e se nutrem. E o mais impressionante de tudo é a diferença na composição. Do lado de fora da célula, o ambiente é rico em sódio e nutrientes. Já do lado de dentro, tem muito potássio. E olha, essa diferença não é por acaso não, hein? O corpo trabalha sem parar para manter isso assim, e é vital para que as células funcionem. Foi um fisiologista francês, Claude Bérard, quem sacou a importância desse ambiente. Ele o chamou de milieu anterior, ou, em bom português, ambiente interno, e percebeu que manter a estabilidade desse marzinho era a chave para a vida. E existem sistemas inteiros, como o respiratório e o circulatório, que se dedicam a isso. Eles garantem que o oxigênio chegue e que os resíduos saiam, mantendo a nossa sala de concerto celular em perfeitas condições para o espetáculo. Então tá, a gente tem a orquestra e a sala de concertos. Mas qual é a regra de ouro que garante que a música soe bem? Bom, essa regra fundamental se chama homeostase. O termo foi criado por Walter Cannon e muita gente confunde com equilíbrio. Só que o pulo do gato está na expressão quase constantes. Não é um estado estático, parado, mas sim uma estabilidade dinâmica. É uma busca constante por aquele ponto ideal. Dá uma olhada nesses exemplos. Parâmetros como temperatura, pH do sangue, glicose, não são valores fixos, cravados. Eles oscilam, mas sempre dentro de uma faixa de normalidade bem apertadinha. Se sair dessa faixa, mesmo que só um pouquinho, a função de toda a orquestra pode ficar comprometida, e é aí que as doenças aparecem. E como o corpo mantém tudo na linha, principalmente através do feedback negativo.
Pense num termostato. Se a temperatura sobe, ele liga o ar-condicionado para baixá-la, certo? A resposta vai contra o estímulo. Já o feedback positivo é mais raro, ele amplifica o estímulo, como no caso da coagulação sanguínea, onde um pequeno coágulo desencadeia uma reação em cascata para formar um coágulo maior. E além do feedback, tem mais uma camada de controle. Uma que se antecipa aos fatos. É o ritmo circadiano. É o nosso relógio biológico de 24 horas que vai ajustando funções como temperatura e hormônios, preparando o corpo para as demandas do dia e da noite. E para fechar o quebra-cabeça, toda grande orquestra precisa de um maestro para coordenar todos os músicos, né? No nosso corpo, essa função suprema pertence ao sistema nervoso. De todos os sistemas, o nervoso e o hormonal estão no topo da hierarquia. Eles são os grandes reguladores, os maestros que garantem que todos os outros músicos toquem em harmonia. O sistema nervoso funciona como uma rede de informações super rápida. Um receptor capta um estímulo, tipo encostar em algo quente. A via aferente é a mensageira que leva essa notícia para a centrão de comando, o sistema nervoso central. Lá, a decisão é tomada e o comando de retirar a mão é enviado pela via eferente até o efetor, o músculo, que executa a ação. Anatomicamente, a gente divide ele em duas partes. O sistema nervoso central, o cérebro e a medula, nosso centro de processamento, e o sistema nervoso periférico, que é essa vasta rede de nervos que funciona como a internet de fibra ótica do corpo, conectando cada cantinho ao centro de comando. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A gente viu como essa orquestra se autorregula para criar a sinfonia da vida. Mas, e o que acontece quando o maestro, o sistema de controle, comete um erro? O que acontece com a música? É aí que a fisiologia entra a patologia, o estudo da doença. Mas isso já é assunto para uma outra conversa.